Olá! Hoje a gente vai entrar num universo onde cada decisão, cada litro de diesel e cada minuto na estrada faz uma diferença enorme. Estou falando do mundo da gestão de frotas pesadas, uma área de altíssima pressão que pode definir o sucesso de uma operação inteira. E para começar, eu quero deixar uma pergunta no ar. Uma pergunta que, na verdade, é o centro de tudo que vamos analisar aqui. A frota é vista como um custo que precisa ser cortado de qualquer jeito ou como um ativo, um patrimônio que pode ser otimizado para gerar mais resultado? A resposta para isso, gente, muda completamente o jogo. É aqui que a gente vê duas mentalidades batendo de frente. De um lado, aquela visão mais tradicional, que muitas vezes enxerga o motorista como o inimigo do custo. Do outro, a filosofia da IVR, que propõe uma virada de chave radical. O motorista é, na verdade, um parceiro estratégico. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Ok, vamos desenhar o cenário. Gerenciar uma frota pesada já é complicado em qualquer lugar do mundo. Agora, coloca isso na realidade da logística aqui no Brasil. Aí o desafio ganha outras camadas, né? Pensa só no nosso dia a dia. Estradas com trechos bem complicados, distâncias que parecem não ter fim e o preço do combustível, esse nem se fala, comendo a margem de lucro. Junta isso com prazo apertado e uma concorrência forte. Nesse ambiente, cada minuto que o caminhão fica parado e cada litro de diesel desperdiçado vira um prejuízo real no fim do mês. E é justamente para encarar esse cenário de frente que a IVR propõe algo novo. E não é só uma ferramenta ou um software, é uma nova filosofia de gestão, uma verdadeira mudança de paradigma. E a alma dessa filosofia está aqui, olha que forte essa ideia. O motorista deixa de ser visto como problema, como o vilão do custo, e passa a ser a peça-chave da solução. Ele se torna um parceiro fundamental para fazer a operação ser mais eficiente. Isso aqui resume tudo de forma perfeita. A lógica é de parceria e não de perseguição. Toda a tecnologia, todos os processos são usados para construir uma relação de confiança e não para criar aquele clima de Big Brother de desconfiança. Isso muda completamente a dinâmica do trabalho. Tá, a filosofia é bonita, a gente entendeu, mas como é que isso vira prática no dia a dia? A metodologia da IVR se apoia em 5 pilares, que transformam essa visão em ações bem concretas que dão para medir. Vamos começar pelo primeiro, que não podia ser outro: manutenção. E o foco aqui é muito claro. Um caminhão com a manutenção em dia protege o patrimônio da empresa, protege a carga e, o mais importante de tudo, protege a pessoa que está lá no volante. Na prática, isso quer dizer o quê? Planos de manutenção preventiva levados a sério, checklists diários antes de sair e quando chega, e um histórico completo de tudo que já foi feito em cada caminhão. O objetivo é simples: diminuir a chance de uma quebra no meio da estrada. Porque quebra é prejuízo, é um estresse absurdo para o motorista e, claro, aumenta o risco de acidente. Agora vamos para o segundo pilar: treinamento. Pensa comigo, se o motorista é um parceiro, ele tem que ser o protagonista do resultado, o craque do time, certo? E para isso acontecer, precisa de capacitação. E não é só aquele treinamento básico de como dirigir. Não, é um negócio muito mais completo. Envolve direção segura e econômica, claro, mas também fala sobre o bem-estar de quem dirige, sobre a importância do descanso. E o ponto crucial: o foco é em reconhecer o bom trabalho, em bonificar, em dar um feedback que ajuda a pessoa a crescer, e não com feedback que só aponta o dedo. Essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente a abordagem. A telemetria, aquela tecnologia que monitora o caminhão, deixa de ser uma ferramenta para caçar erro, para pegar alguém no pulo. Pelo contrário, ela vira uma fonte de dados para orientar, para corrigir de um jeito positivo e, o que é melhor ainda, para reconhecer e premiar quem está fazendo um ótimo trabalho. Chegamos no terceiro pilar, monitoramento. E aqui a gente precisa fazer uma distinção muito importante. A ideia é monitorar para dar apoio e não para vigiar de um jeito opressivo. É claro que se acompanha a velocidade, a jornada. Mas o pulo do gato é que a análise desses dados sempre leva em conta o contexto. Como é que estava a estrada? E o tempo? Estava chovendo? Qual era o peso da carga? Isso evita aqueles julgamentos apressados e constrói uma relação de confiança, porque fica claro que o objetivo final é proteger tanto o motorista quanto o caminhão. Agora, o quarto pilar, e esse aqui dói no bolso de todo gestor: a gestão de combustível. A gente sabe que esse é um dos maiores custos de uma frota, se não for o maior. Por isso mesmo, a abordagem tem que ser estratégica e principalmente colaborativa.
Então, sim, existe um controle rigoroso dos abastecimentos e dos indicadores de consumo, mas o grande diferencial está na hora de analisar um desvio. Em vez de partir para a acusação, a abordagem é de diálogo. A conversa é técnica. A pergunta que guia tudo é: olha, os dados estão mostrando isso aqui. O que será que aconteceu? Como é que a gente pode melhorar isso juntos? Sentiu a diferença? É parceria, não interrogatório. E para fechar os 5 pilares, chegamos no planejamento de rotas. É nesse ponto que a busca por eficiência da operação se conecta diretamente com a segurança e com a qualidade de vida de quem está dirigindo. Porque um bom planejamento vai muito além de só achar o caminho mais curto no mapa. Ele busca o equilíbrio perfeito entre tempo, risco e consumo de combustível. E olha que fundamental, ele inclui planejamento de pontos de parada adequados para o descanso. Isso aumenta a previsibilidade da viagem e melhora demais o bem-estar de quem passa dias na estrada. Bom, a gente já viu a filosofia e os 5 pilares. Tudo muito bonito no papel. Mas agora vamos ao que realmente interessa. E os resultados. Essa abordagem de parceria funciona na prática? Dá resultado no fim do dia? E os números falam por si. Em um caso de estudo real, com uma cooperativa agrícola, a aplicação dessa metodologia trouxe uma redução de 15% no consumo de combustível. 15%. Isso é um impacto direto e gigante na principal linha de custo de uma transportadora. E não para por aí, não. O mesmo estudo mostrou um aumento de 20% na disponibilidade da frota. O que isso significa? Significa mais caminhão na estrada, fazendo entrega, gerando receita e menos caminhão parado na oficina. É o resultado prático de uma manutenção e de um planejamento inteligentes. E o mais interessante é que essa visão inteligente não se limita só à gestão da frota. A IVR oferece uma plataforma de soluções que conecta tudo. A frota conversa com a área de impostos, com a gestão de energia, com a parte ambiental. É uma visão 360 graus da operação, onde tudo está integrado. E para a gente fechar, eu queria deixar essa metáfora que eu achei muito poderosa e que resume tudo. A frota pode até ser o pulmão, aquilo que faz a operação respirar e se mover. Mas é o motorista, o profissional que está ali no volante, que é o coração. E cuidar bem do coração nunca é um custo. Na verdade, é a estratégia mais inteligente para manter o corpo inteiro da operação saudável, eficiente e muito, mas muito mais forte.